Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Estamos aí com mais um vídeo aí para o nosso canal. O vídeo de hoje falaremos sobre o anjo do Senhor e a relação que ele tem com a Trindade. E eu gostaria de indicar rapidamente o canal do meu querido irmão e amigo Leonardo Barreto, onde ele tem tratado aí de forma muito profunda as questões relacionadas à imortalidade da alma, castigo eterno, entre outras coisas. Deixarei um vídeo dele na descrição deste vídeo. E o tema desse vídeo e o que me levou a fazer esse vídeo foi fruto de um diálogo que eu tive com o irmão Testemunha de Jeová, um homem já de 30 anos de ministério, um homem de Deus, salvo em Cristo Jesus, uma pessoa na qual eu percebi muita sinceridade, muita dedicação e carinho para com as Escrituras Sagradas, uma pessoa que tem aí uma tremenda vontade de dialogar, de conversar e de demonstrar o porquê das suas crenças, ao contrário de muitos irmãos testemunhos de Jeová que às vezes preferem não conversar, não dialogar, não leem, não estudam, não veem materiais de outras denominações que eles julgam materiais apóstata. Ele não, ele está aberto a diálogo, é um rapaz muito inteligente, muito bom, conhece as escrituras nos originais, é um rapaz aí fenomenal. Todas as indagações que eu fiz para ele foram respondidas, ele conhece todas os nossos argumentos para defender a Trindade. E mediante esse diálogo com ele que eu pensei em gravar alguns vídeos aí sobre a Trindade. Eu notei que eles têm resposta para todos os nossos argumentos, só que muitos argumentos deles são mais superficiais, são argumentos assim, como que eu posso dizer, são argumentos que às vezes descontextualizam um pouco o texto para aplicar em outro texto, eles optam por umas questões e versões ali de tradução de alguns determinados textos que não condiz, e essas traduções muitas das vezes aí ignoram regrinhas básicas de tradução e para apoiar a doutrina antitrinitariana. E hoje eu gostaria de falar sobre o anjo do Senhor, que foi um dos temas que abordamos no nosso diálogo. E sobre esse tema eu gostaria de ler aqui com vocês aqui o texto de Gênesis 32, verso 22 a 31. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-lo passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Jacó diz nesse texto aqui que a narrativa é clara, ele estava lutando com um homem que ele não entendia ser Deus, e depois ele entende que era Deus e diz: vi Deus face a face. E esse Deus abençoa ele. E esse texto está em paralelo aqui com Oséias 12:4, que diz assim, Oséias 12:4, 3 e 4 diz assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor de sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. Ele luta com o anjo, é aquela dinâmica que vemos aí. Uma hora aparece o anjo e esse anjo é caracterizado ou se intitula sendo o próprio Deus. Esse texto é um que é uma teofania, digamos assim. Esse é um dos textos. Calma que vem mais texto aí, senão você já pula da cadeira e pensa: não, que estudo fraquinho. Iremos abordar de forma bem profunda esse assunto. Mais um texto sobre o anjo do Senhor é o texto de Juízes 13.
É aquela passagem onde o anjo do Senhor aparece ao pai de Sansão. Diz assim: Porém, o anjo do Senhor disse a Manoa: Ainda que me detenhas, não comereis do teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor, oferecerá, porque não sabia Manoa que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoa ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Pausa aqui, maravilhoso. Quando vemos lá Isaías 9:6, diz assim: Um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, que todas as Bíblias trazem. Mas ali tem um sinal disjuntivo que iremos tratar em outros vídeos com esse mesmo tema, que diz maravilhoso, ali teria que ter uma vírgula, conselheiro, vírgula. Então, maravilhoso é um nome separado que conecta com esse texto aqui. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoa um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoa e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e vendo Manoa e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoa, nem a sua mulher. Então Manoa ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoa a sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Manoa percebe que é o anjo do Senhor, ele identifica esse anjo do Senhor como o anjo do Senhor e diz: Vimos a Deus. Ou seja, Manoa disse claramente, está aqui literalmente escrito, vimos a Deus, ou seja, ele viu o anjo do Senhor, caracterizou ele como Deus, como Jeová. A palavra que aparece aqui é a palavra Jeová. Vimos a Deus, Yahvé, Yahweh, é o tetragrama sagrado. Vimos a Deus. E o interessante que aqui mais uma referência do anjo do Senhor sendo equiparado ou sendo visto como o próprio Deus. Juízes 6, verso 11 em diante, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-lhe debaixo do carvalho que está em Ofra. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui é dito que o anjo do Senhor apareceu para Gideão e assentou debaixo dos carvalhais. Depois diz que virou. Então se virou o Senhor. Aparece o tetragrama sagrado aqui, Jeová. Se virou. O anjo do Senhor é identificado como Jeová aqui. E aí continua. Pularemos ali para o versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor, Jeová, aparece de novo e lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Mais uma vez, esse anjo do Senhor é identificado como o próprio Deus, como aparece o tetragrama sagrado se referindo a ele. Vamos ver aqui mais um texto, e aqui, é claro, o autor divinamente inspirado diz, falando que o anjo do Senhor se assentou debaixo dos carvalhais, depois diz que se virou o Senhor, entendeu? O Senhor, como se o Senhor estava perto dele, se virou para ele. Então identifica o anjo depois o Senhor sendo a mesma pessoa. E agora vamos para Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, verso 13, diz assim: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: Não,
sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhes: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Interessante aqui que Josué, vendo esse anjo do Senhor, ele se prostra com o rosto em terra e o adora. E isso aqui está totalmente em conexão com servir ao Deus verdadeiro, porque adorar um anjo ou uma criatura seria idolatria considerado pela própria palavra. Veja o que a própria palavra nos diz quando o apóstolo João fez a mesma coisa diante de um anjo. Apocalipse 19, versos 9 e 10, diz assim: Então me falou o anjo: Escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O anjo, ao João adorar, ajoelhar-se, prostrar-se perante o anjo levantou e disse: Não faça isso, adora a Deus. O anjo condenou a atitude de João. E aqui o anjo do Senhor não condena a atitude de Josué. Isso é interessante que ele recebe, ele aceita a adoração. É uma demonstração que esse anjo não é um anjo em si, esse anjo é o próprio Deus que apareceu a Josué. Irei fazer também alguns vídeos na sequência desse, falando sobre a questão da adoração da palavra proskineu, aí, a palavra que pode ser traduzida como adorar e homenagear. Mas aqui o contexto é adoração. Iremos tratar isso mais para frente. Mas vamos lá. Vemos que um anjo comum não aceitaria adoração. O anjo do Senhor que apareceu a Josué aceitou a adoração. Vamos aqui ver o texto aqui de Êxodo 3, que é um texto muito conhecido por todos. Êxodo capítulo 3 diz o seguinte. Êxodo capítulo 3, versos 2 ao 6, diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Só um adendo, aqui é aquela passagem onde Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça ardente. Diz assim, Êxodo 3, 12: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, aparece o tetragrama sagrado aqui, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aqui aparece novamente o tetragrama sagrado. Vemos aqui que apareceu o anjo do Senhor e quem está falando é o próprio Senhor. Esse anjo é identificado como Senhor porque viu Deus do meio da sarça que Moisés se aproximava. Esse anjo é identificado como o próprio Deus. Continuando aqui, versos 13 ao 15, diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem qual o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Jeová, o tetragrama sagrado, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Isso é muito interessante, que aqui aparece a mesma dinâmica. O anjo
aparece o anjo e o anjo é identificado posteriormente como sendo o Senhor. Esse anjo se apresenta como sendo o Senhor e aqui ele diz o anjo que está dizendo, aí fala que é o Senhor que está dizendo e diz eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Isso é muito interessante, essa dinâmica do anjo. E uma coisa interessante é que esse anjo que apresentou aqui, sendo o próprio Deus, diz eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aquela referência do eu sou em maiúsculo que aparece em diversas bíblias, aí, que é uma referência ao nome, ao tetragrama sagrado. E continuando aqui a nossa análise, vamos para o texto de Gênesis 22, mais uma aparição do anjo do Senhor. Gênesis 22. Diz assim, Gênesis 22, versículo 1, diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, Deus pôs Abraão à prova, Deus Todo-Poderoso pôs Abraão à prova. Aí ele continua, versículo 9, diz assim, quando Abraão foi levar Isaque para ser sacrificado a Deus, Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque para ele. Versículo 9 diz assim, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, o anjo do Senhor bradou e o anjo do Senhor que disse, então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, teu único filho. O anjo do Senhor é que brada a Abraão, ele que pede a Abraão para parar, e ele diz, viste que não me negastes o teu filho. Abraão estava oferecendo Isaque para Deus ou para um anjo? É interessante pensarmos nisso. Aqui, mais uma vez, a dinâmica fica mais forte ainda. O anjo do Senhor se identifica como sendo o próprio Senhor, o próprio Deus. Negasses o teu filho. E aí, no versículo 13 aqui, Abraão olha e vê um cordeirinho com os chifres agarrados no arbusto. E olha que interessante essa passagem, como ela é refletida no Novo Testamento aqui, em João capítulo 8, versos 54 em diante. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vos dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Várias coisas interessantes aqui. Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Algumas versões trazem em maiúsculo, eu sou tudo em maiúsculo, que é uma referência a Êxodo 3,14, onde Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqui Jesus se identifica como o eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. A Bíblia, a tradução Novo Mundo, traz diferente essa tradução aqui. Eu não acho uma tradução muito coerente, mas trataremos em outros vídeos. Mas o interessante aqui também é que ele diz, Abraão, vosso pai, se alegrou e regozijou-se por ver o meu dia. Qual dia? O dia que Deus proveu para ele o cordeirinho. O dia que o anjo do Senhor apareceu a ele. E dentro desse contexto, se lermos o verso 24, diz assim, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A tradução Novo Mundo traz, se não credes em quem eu sou. Mas aqui o contexto, se não credes que eu sou, vemos que Jesus está refletindo a mente dos fariseus, dos judeus, para o anjo que apareceu a Abraão e Êxodo 3,14, se identificando como o próprio Deus. Por isso esse eu sou deve ser traduzido em maiúsculo. E os judeus entenderam que Cristo diz com esse eu sou aqui do versículo 58, uma referência a sendo o próprio Deus, porque eles pegaram em pedra para tirarem Jesus Cristo, para o matar, porque entenderam que isso seria uma blasfêmia.
Isso é muito interessante de notarmos. E aqui vemos que esse anjo do Senhor, então, Jesus se identifica sendo ele. Porque Abraão viu, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Aqui temos já uma passagem clara. E quando lemos o texto lá no original, o texto de Gênesis 22, vemos que o próprio Deus se proveu. Mas isso é outro assunto para outro tema. Mas aqui ficou bem claro que esse anjo do Senhor é o próprio Deus. Esse anjo do Senhor se identifica como Deus. E os irmãos testemunhos de Jeová têm explicação para esses textos. Eles dizem que Deus usa vários meios para comunicar com a humanidade. Dentre elas, ele usou o anjo do Senhor, seu porta-voz. Eles até identificam esse anjo como sendo Jesus, mas como um porta-voz de Deus. Ele não é o próprio Deus. Mas interessante aqui que a Bíblia diz que viu o próprio Deus. O anjo do Senhor fala, não me negastes. E nas locuções que a Bíblia nos traz sobre a palavra de Deus, sobre as falas de Deus, geralmente usando um profeta, a palavra de Deus diz assim, o profeta diz assim, assim diz o Senhor. Aí ele começa a falar em primeira pessoa, eu enviarei a Babilônia, eu vos entregarei nas mãos dos assírios e tal. Aí vem essa sentença, mas ele diz antes, assim diz o Senhor, e aí fala em primeira pessoa. O anjo do Senhor, não vemos essa dinâmica. Ele diz, Abraão, Abraão, viste que não me negaste o teu filho. Do céu bradou o anjo do Senhor, ele diz, Abraão, Abraão, vejo que não me negaste o teu filho. O anjo do Senhor aparece no meio da sarça ardente. Aí Deus viu que Moisés se aproximou da sarça ardente, Deus estando no meio da sarça ardente. E de novo vem, eu sou o Deus de Abraão, Deus de vossos pais. Ali não vemos nenhuma identificação. Isso é muito interessante, porque ali em Gênesis 32, Jacó diz ter visto Deus face a face. Viu Deus face a face, era o anjo do Senhor, era um anjo que lutava com ele. E Gênesis 18 também, não é o texto que tratei aqui, mas o anjo do Senhor apareceu a Abraão, e Abraão diz ter visto Deus, Abraão viu Deus. E o interessante, meus queridos irmãos, que quando a Bíblia quer nos mostrar isso, essa dinâmica, que se fosse o anjo se apresentasse como porta-voz de Deus, um instrumento de Deus, a Bíblia seria clara. Ela não deixaria margem nenhuma para crermos que aquele anjo era um ser distinto de Deus. Ela deixaria claro isso. Vemos que a Bíblia não tem essa preocupação em deixar claro isso, muito pelo contrário. Ela deixa claro que esse anjo é o próprio Deus, porque diz que Abraão viu Deus, Deus apareceu a Abraão, ouviu Deus, disse Deus, todas essas locuções referentes ao anjo do Senhor. E se a Bíblia quisesse fazer uma diferença, ela faria, porque temos exemplos na Bíblia que ela não deixa margem para dupla interpretação. Na passagem de 1 Samuel 28, ali no verso 14, quando Saul vai até a médium e pede ela para que evocasse Samuel. Samuel já tinha morrido. Ela vê um ser aparecer, esse ser que é um demônio que se fez passar por Samuel. O autor coloca dessa maneira muito interessante. O autor coloca assim, ó, entendendo Saul que era Samuel, 1 Samuel 28, 14. O autor coloca a perspectiva de Saul, entendendo Saul que era Samuel. Na questão do anjo do Senhor, não vemos essa dinâmica, entendendo Moisés que era Deus, entendendo Abraão que tinha visto Deus, não vemos essa dinâmica. Lá apresenta o anjo e se apresenta como Deus. O anjo é Deus. A argumentação que eles dizem que Deus usou o anjo como porta-voz não faz sentido, pois esse anjo tinha que se identificar, ele não poderia aceitar a adoração. É uma explicação, mas é uma explicação razoável. E aí eles dizem, usam o versículo ali de João 1, 18 e o versículo de Êxodo 33, 20, quando João 1, 18, ninguém viu a Deus, e Êxodo 33, 20, quando Moisés pede para ver a Deus, que Deus fala que ninguém pode vê-lo. Aí eles dizem, ninguém viu a Deus, não pode ser Deus, não pode ser Deus. O argumento deles realmente é lógico, mas não se sustenta. Se você parar aqui, o argumento deles parece lógico, muito lógico. Mas veja bem, será que ninguém viu a Deus? Ninguém viu a Deus? Essa informação procede? Ninguém.
Porque se formos tratar a palavra ninguém viu a Deus para dizer que Abraão não pode ter visto a Deus, que Josué não pode ter visto a Deus, que Manoa ou que Gideão não pode ter visto a Deus, então ninguém viu a Deus. Será que ninguém viu a Deus? Adão e Eva viu a Deus. Adão e Eva viu a Deus. Deus passeava no jardim na viração do dia. Ninguém viu a Deus. Adão e Eva viu a Deus. Outra coisa interessante, que até depois da queda de Adão, Deus apareceu a Adão. Depois do pecado ter entrado no mundo, Deus apareceu a Adão e Eva ali no jardim do Éden. É uma coisa interessante. Moisés vê as costas de Deus. Ver as costas de Deus é ver a Deus. Você viu um bandido, um ladrão passando, viu as costas, você viu o ladrão. Moisés viu Deus, uma comparação até estranha, mas Moisés viu Deus Todo-Poderoso, ele viu pelas costas, mas viu Deus Todo-Poderoso. Entende? Essa questão é muito interessante. E a Bíblia, ela traz umas, digamos, vamos trabalhar dessa forma, figuras de linguagem, que é muito interessante. Um exemplo, em João 3,13, diz assim, ó: ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. Ninguém subiu aos céus. Ninguém. Veja bem, ninguém subiu. Será que ninguém subiu ao céu? Ninguém. Então, vamos analisar. Temos em Gênesis 5:24, diz que Enoque andou com Deus 365 anos e já não foi mais visto porque Deus o tomou para si. Então Enoque foi transladado, Enoque foi arrebatado e foi para onde? Para o céu. Ou ele tem um local ali intermediário? Não tem. Ele foi para o céu, Enoque, para a presença do Eterno. Segundo Reis 2:11, temos ali a passagem onde diz que Elias subiu no redemoinho ao céu. Elias foi ao céu. Então não tem ninguém no céu. Ninguém subiu ao céu antes de Jesus falar aquela frase. Ninguém. A Bíblia tem essas figuras de linguagem. E falando ali de Enoque e de Elias, outra coisa interessante, que foram dois homens que eu quero usar nesse exemplo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e diz que todos pecaram, que a morte entrou no mundo por um só homem e passou a todos os homens porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte passou por todos os homens porque todos pecaram. A morte não passou em Elias, a morte não passou em Enoque. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte e eles não morreram. Entende? A Bíblia, ela traz assim umas figuras de linguagem que é muito interessante. É ampla a discussão ali sobre o entorno deste ninguém viu a Deus. Por quê? Se ninguém viu a Deus em glória, se ninguém viu a Deus de jeito nenhum, se este ver é um ver e contemplar a sua glória, ou se este ver é ver ele face a face. O texto de Abraão diz que Abraão viu ele face a face. Jacó viu ele face a face, desculpe. Complicado. Uma coisa é certa, meus queridos irmãos, que a Bíblia ela usa uma linguagem hiperbólica, uma linguagem assim de exagero para comunicar a regra e não a exceção. Melhor forma de explicar isso. Como vimos, ninguém subiu ao céu, mas subiram pessoas ao céu. Ela está explicando a regra e não as exceções. Diz que todos morrem por causa do pecado, mas tivemos exceções que não morreram, de pessoas que não morreram. Entende? Se ninguém viu a Deus é uma forma que também entra em discussão, mas é uma forma de dizer a regra e não a exceção. Porque nos outros textos a Bíblia diz que Jacó viu a Deus face a face. Então a Bíblia está mentindo. Ele já tinha que trazer uma notinha do autor inspirado, entendendo que era Deus, igual o texto de 1 Samuel. O argumento dos irmãos Testemunhos de Jeová em cima dessas aparições hoje, Senhor, não se sustenta. E essa linguagem hiperbólica é uma linguagem típica ali da cultura do Oriente Antigo e é encontrada, se vocês pesquisarem na internet, na Estela de Meremptah, que é uma pedra egípcia que foi encontrada, datada ali do século XII, 1200 anos antes de Cristo, tem aí 3.200 anos. Nessa estela diz que o faraó conquistou Asquelon, que é uma cidade filisteia, e também Israel, e continua dizendo assim nessa estela:
a sua descendência não mais existe. Diz nessa estela que a descendência de Jacó não mais existe, ou seja, o povo de Israel não existiria mais. Então, como que temos a história na Bíblia, os relatos, aí, os reis e tudo, se o povo de Israel não mais existe? Uma linguagem hiperbólica, uma linguagem que maximiza o efeito da ação ali. Não deixou, matou muita gente, eles ganharam com certeza essa batalha, mas diz que exterminou, mas não foi assim, uma linguagem hiperbólica. E essa estela de Merentá é o achado que contém a inscrição mais antiga mencionando o povo de Israel fora dos textos sagrados. Se encontra no Museu do Cairo. Hoje, se vocês pesquisarem na internet, aí vocês conseguirão ter acesso a essa estela. Vemos aí que isso é uma linguagem de exagero, uma linguagem hiperbólica. E Deus, meus queridos irmãos, Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele está acima da sua lei. Um exemplo, em Êxodo 20, Deus diz para não matarás, mas aí, versículos depois, Ele diz, a feiticeira deve morrer. Ué, é incoerência? Não. Deus está acima da sua lei, Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Uma coisa interessante, meus queridos irmãos, que Deus, Ele pode sim abrir mão de seus atributos divinos para comunicar com o homem e a humanidade. Deus pode se diminuir para se achegar ao seu povo, a comunicar com o seu povo. Não tem dificuldade nenhuma, Ele é o Todo-Poderoso. Um exemplo, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Quando Ele chega no Jardim do Éden, após Adão ter pecado, Ele diz, Adão, Adão, procurando Adão. Mas Ele não é onisciente, Ele não sabia onde Adão estava. Interessante, né? Deus tem a forma dele de se comunicar com o ser humano. Outra passagem interessante é de Gênesis ali 18, a perícope 18, 19, diz assim, que o próprio Deus desceu para ver e ele diz assim, verei se os pecados de Sodoma e Gomorra são como de fato estão chegando até o céu. Mas Deus é onisciente porque ele não sabe que os pecados de Sodoma e Gomorra são tantos a ponto de Deus ter que exterminar a cidade e tem que descer para ver, porque Deus trabalha com o homem de uma forma que o homem pode entendê-lo. E Deus ele pode sim se diminuir para caber no nosso imaginário, se diminuir para poder se comunicar com o homem, encobrir a sua glória, se ocultar talvez até em carne para poder se comunicar com o ser humano. Isso não é nada para Deus o Todo-Poderoso. E o pessoal às vezes quer fazer por dificuldade por um Deus que é todo-poderoso. E uma coisa, um exemplo que eu gosto muito desse exemplo, um exemplo que eu gosto muito. Eu tenho um Camaro. Um dia eu terei um, né? Eu não tenho não. Eu tenho um Camaro. Todo mundo sabe que eu tenho um Camaro, eu ando para todo lado de Camaro. Aí alguém fala assim, o Everton estava andando a pé com o João no centro de Belo Horizonte. Uai, mas o Everton tem um Camaro. Eu posso ter deixado o Camaro no estacionamento, trancado e ido a pé com o João. Não é porque eu tenho um Camaro que eu tenho que só andar com ele, e assim é Deus. Deus pode sim abrir mão de seus atributos divinos. A maior prova disso, meus queridos irmãos, é que Deus deixou a sua glória no céu, assumiu a forma humana e veio aqui na terra morrer por mim e por você, pagar pelos meus e pelos seus pecados, morrendo na morte de cruz. E uma questão interessante da Trindade, que se Jesus não for Deus, quem morreu por mim e por você foi uma mera criatura. Isso aí já tem uns problemas até com o plano da salvação. Espero que esse estudo tenha ajudado vocês e que o Espírito Santo de Deus possa iluminar nossas mentes a entendermos um pouco, né, da sua natureza, entendermos um pouco da sua pessoa, coisa que só entenderemos e contemplaremos face a face na volta de Jesus Cristo. Fique na graça de Cristo, meus queridos irmãos, e tenha um ótimo estudo.